Boa noite. Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Obrigado porque você escolheu, estar com a gente, participar do culto e buscar aqui as bênçãos, não só buscar as bênçãos, mas também compartilhar as vitórias com a gente, né? E tudo isso reforça a nossa fé, porque se a gente vê os nossos irmãos, muito obrigado, conquistando vitórias em Cristo, isso fortalece a nossa fé também. E é muito bom, eu gosto muito do culto de quarta-feira, porque a gente descobre muita coisa boa que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Também tenho visto o movimento dos jovens nesse mês aí, né? Eu vi alguns. Foi mais de um sábado já que vocês lideraram, né? Eu vi coisas muito bonitas acontecendo aqui na igreja, pelas fotos, mas vi. E também a alegria enorme lá do Campuri, né? Que coisa maravilhosa. Eu passei algum tempo lá com eles e foi muito bom. O Campuri estava realmente excelente. Nossa igreja foi, assim, representada de maneira muito digna. Então, o nosso clube estava muito bem instalado, tinha boas acomodações, cumpriu todos os requisitos, tinha comida boa, né? Comida muito boa lá. Então, o transporte foi excelente, um ônibus muito bom, levou, trouxe. Então, eles tinham muito orgulho. Primeira vez que o clube acampou sozinho, né? Nos outros dois campuris que o clube já participou, eles sempre compartilhavam o espaço de acampamento com outro clube. E dessa vez ele se reuniu sozinho e foi muito bom, foi muito legal. Teve até um momento de Santa Ceia lá, né, onde o clube participou de uma ceia muito bonita e muita alegria. Então, muita gratidão à liderança, a todo mundo que se envolveu com isso. E vieram 2 batismos lá desse momento, então, mostrando que é impactante na vida dos nossos juvenis. Eu estou trazendo um texto para vocês. Possivelmente, vocês sabem que às vezes a gente prega mais de uma vez o mesmo sermão, né? Exatamente porque quando a mensagem é boa, a gente acaba compartilhando com mais de uma congregação. E esse aqui é um texto que eu vou pregar no sábado em Santo Amaro. E aí eu resolvi pregar antes para vocês, olha só, eles vão ouvir repetido, vocês vêm em primeira mão. Amém. Mas pode ser que não esteja também tão bem concluído hoje, ainda tem algumas ideias que ainda estão sendo mais rebuscadas. Mas, enfim, 2 Pedro capítulo 3. Você já ouviu que a gente deve apressar a volta de Jesus? Esse conceito é comum a vocês? Já? Não? Apressar? Isso que a gente deve fazer algo para Jesus voltar logo? Sim? Sim? Não? Sim? Arnaldo já ouviu sobre isso? Apressar a volta de Jesus? Assim, humanamente falando, né? Pode até sim. Vivendo intensamente o Evangelho que aprendeu pregando. Calma, não faz o meu sermão, já está fazendo um apelo? Calma. Muito bem. Não, era isso. Então, esse conceito de apressar apareceu para mim de novo e com uma missão de pregar sobre isso há um mês atrás, quando o pessoal lá de Santo Amaro organizou o mês de agosto, de julho. Mas é um conceito que, apesar de ser muito popular entre nós e ser repetido em várias falas, né? Na igreja, em lição, em sermões, ele não parece ser um conceito muito claro na Bíblia. Inclusive, a expressão apressar, no sentido de apressar a volta de Jesus, aparece uma vez só, em toda a Bíblia. Não existe nenhum outro lugar
onde a palavra, o verbo, a expressão apressar está relacionado à volta de Jesus, a não ser em 2 Pedro capítulo 3, no verso 13, mas a gente vai chegar lá. É o único lugar. Normalmente, o conceito, então, de apressar, ele está ligado à missão, nas falas, digamos que comuns, culturais, cotidianos dentro da igreja. Normalmente essa expressão está ligada à missão. Eu prego o Evangelho, todo mundo conhece o Evangelho, eu cumpro a profecia e Jesus volta antes, porque eu fiz a minha parte, certo? Esse é mais ou menos o conceito que a gente está acostumado a ouvir. Mas na Bíblia, apesar de existir o conceito de missão, sim, nós temos uma missão. Claramente Cristo diz que nós deveríamos compartilhar os seus ensinos. Está lá nas últimas falas de Jesus aos discípulos, não só aos 12, mas aos cristãos, os seus seguidores. Então nós temos essa missão, mas provavelmente, segundo a Bíblia, cumprir essa missão não faz diferença em relação a quando Jesus vai voltar. Então, em termos práticos, nada do que nós fizermos irá mudar o que Deus vai fazer. Exatamente porque a volta de Jesus depende mais dele, do seu plano, do que de qualquer outra coisa. Pedro vai argumentar sobre isso no capítulo 3. Mas deixa eu dar mais uma noção para vocês sobre esse assunto. A segunda vinda de Cristo, ela tem muitos elementos parecidos com a primeira, certo? Antes de Jesus vir encarnado como uma criança, viver entre nós, muitas profecias foram dadas no Antigo Testamento em relação à sua vinda. Havia muita expectativa. Muitas gerações, desde os primeiros filhos de Adão e Eva, ficavam ali expectantes, esperando que o Messias nasceria, a sua primeira vinda. Então, havia toda uma preparação. Mas, infelizmente, quando Jesus nasce, ninguém estava realmente pronto para o seu nascimento. Ninguém. No dia que Jesus nasce, ninguém. Para não dizer ninguém, tinham 3 forasteiros, que não eram judeus, que eram apenas estudiosos, que leram as Escrituras e que estudaram um fenômeno nas estrelas, que era a estrela que guiava até Jesus, lá em Belém, e eles acertaram o momento, mais ou menos o lugar, até foram se instruir entre os judeus, e aí Herodes lá ficou querendo matar Jesus, etc., porque eles foram lá alertar que Jesus estava nascendo, enfim. Apenas eles acertam o momento. O outro grupo de pessoas que vai visitar Jesus no seu nascimento são pastores que estavam fazendo qualquer outra coisa e os anjos tiveram que ir lá e pegar pela mão e dizer: nasceu lá Jesus, vamos fazer uma visita. Mas eles não tinham noção do que estava acontecendo. Daí vem a ideia bíblica de que a vinda de Jesus, as ações de Deus, a sua volta, o momento em que vai se concretizar finalmente a nossa salvação, está no plano de Deus e é imutável. Aliás, o nascimento de Jesus, a data exata, o ano, o momento exato do seu nascimento havia sido profetizado para Daniel lá muitos séculos antes de Jesus nascer, certo? E exatamente como foi dito, aconteceu. Independente das pessoas estarem prontas ou não,
Jesus nasceu e impactou a vida do planeta e do universo para sempre. Então, a sua volta tem sim um momento, tem sim um plano, vai acontecer no momento exato em que deve acontecer segundo o plano de Deus. Dito isso, eu queria ir para o texto bíblico, para ver se o que eu falei combina com o que a gente tem na Bíblia. Capítulo, então, 3 de 2 Pedro, verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Qual é o mandamento do vosso Senhor e Salvador? Durante o ministério de Jesus, qual é o mandamento que Cristo fala e reforça e diz de novo e ensina os seus discípulos? E de pregar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Pedro inicia aqui o capítulo dizendo: olha, eu estou escrevendo já a segunda carta, eu estou reforçando o que eu já disse, para que vocês se lembrem, a sua mente seja esclarecida sobre o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. A primeira coisa é que Deus não menospreza a sua capacidade intelectual. Você, ele acredita, tem uma mente esclarecida. Então, utilize a sua mente para entender, compreender a vontade de Deus para a sua vida. Exercite a sua mente. Use da sua inteligência. Pastor, como é que bobeira? O que isso tem a ver com? O que tem a ver é que a gente vive numa crise de uso da nossa mente. Não sei se você já percebeu, mas a gente faz o que os outros fazem, imitando o que os outros dizem, o que os outros fazem, sem pensar sobre o que a gente está fazendo. Por exemplo, uma loja de comércio eletrônico instituiu aleatoriamente, de que desde ontem até, eu acho que segunda-feira ou domingo, são dias de desconto. E pronto. E aí, agora, você tem que comprar alguma coisa nesses dias. E uma multidão de pessoas vai comprar coisas nesses dias. Por quê? Porque ela disse que é para comprar. Teve uma época em que a gente comprava coisas obrigado em algumas datas, né? E eu já fiz as contas. Pelo menos uma vez por mês você tem que comprar um presente para alguém obrigado, sem querer. Ou é dia da mãe, ou é dia do pai, ou é dia do avó, ou é aniversário de casamento, ou é Natal, ou é Ano Novo, ou é dia das crianças. Todo mês você tem que comprar alguma coisa, você querendo ou não, porque alguém disse que você tem que comprar. Essa é a lei aí do mercado, né? Para o comércio se manter aquecido. E agora uma loja diz assim: não, além disso tudo tem o meu dia. É Natal? Não, é o meu dia. E nesse dia as coisas vão ser extremamente baratas? Não. Mas é para você comprar. E o que as pessoas fazem? Compram. Por quê? Porque precisa? Porque alguém está dizendo que é para comprar. E a gente faz isso em relação a um monte de coisas. Você já parou para pensar por que você faz o que você faz? Você faz porque você quer? Porque você escolheu fazer? Ou porque há uma expectativa sobre você?
Ou porque todo mundo está fazendo? Deus diz: você tem uma mente esclarecida, então use. Verso 3: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, por que o apelo? Por que eu gastei tempo dizendo que você tem uma mente esclarecida para ser usada? Porque você precisa, principalmente hoje, porque nós estamos nos últimos dias, e se você tiver dúvidas sobre isso, aí a gente pode passar outras horas mostrando para você que você está numa pior fase da história da humanidade, e que se Jesus não voltar, a gente mesmo vai se matar e vai acabar. Então, ou Jesus volta ou o mundo acaba, não tem outra história. Então você vive os últimos dias. Então, nesses últimos dias, discernimento é extremamente importante, porque existe um grupo enorme de pessoas que querem te enganar. E próprias paixões pode ser até mesmo próprias paixões religiosas, visto que o alerta aqui é religioso. Pedro não está dizendo assim: cuidado, porque daí você vai agora abandonar a igreja para viver a paixão mundana. Não me parece isso que Pedro está preocupado com isso, não. Pedro está preocupado em você não viver a mensagem pregada pelos apóstolos, o mandamento pregado pelo Salvador. Você se desviar do amor a Deus e do amor ao próximo para começar a cumprir uma religiosidade baseada no pensamento aleatório ou egoísta, com próprias paixões, adequando a religião a um pensamento pecaminoso que desloca o papel de Cristo. Cristo é o único que pode te dar salvação. Glória a Deus. A salvação é somente através do sangue de Cristo derramado na cruz. Glória ao teu nome. Só há mérito nele, no seu amor. E achar que a salvação pode ser encontrada de outra forma qualquer é tirar a Cristo do seu papel de Salvador e colocar a igreja, você, um pregador ou qualquer outra coisa no lugar de Cristo. Então, usar a sua inteligência é importante no tempo do fim, para não ser enganado. Parte do engano, verso 4, está em dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, o argumento dos escarnecedores é: se Jesus não voltou até agora, é porque há alguma coisa errada. Algo precisa ser feito diferente. Quem sabe o plano tem que ser outro. Quem sabe, então, ao invés de seguir os princípios pregados pelos apóstolos, está na hora de a gente criar os nossos próprios, de a gente inventar um outro caminho. Porque se não deu certo esperar em Cristo, quem sabe a gente deva fazer outra coisa, de outro jeito, seguindo conselhos humanos. Bom, esses escarnecedores, segundo Pedro, verso 5, porque deliberadamente, não porque eles se esqueceram de verdade, mas porque escolheram se esquecer, eles esquecem
que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Sabe o que eles se esquecem? Quem está no controle da história da humanidade? Deus, o Criador. Para Pedro, essas pessoas estão se esquecendo de propósito, ou seja, estão escondendo que o controle da história da humanidade está nas mãos daquele que criou o planeta. Aquele que, pela sua palavra, fez surgir a terra, organizou a água, fez a atmosfera, colocou tudo em equilíbrio. Ou isso não é obra de um Deus que nos ama? Quem é que nos formou do barro com suas próprias mãos? É este que tem controle da história da humanidade. Amém. A história da humanidade está no controle de uma sociedade secreta? Não, gente. É uma ofensa. A história da humanidade está no controle de uma nação? Sério? Vocês viram o que aconteceu com o Egito? Viram o que aconteceu com Babilônia? Com Grécia, Medopérsia, Roma? Algum desses povos tinha controle da história da humanidade? Então, é o império atual que comanda a nossa história? É algum religioso? Algum líder religioso? Se esquece de que o único que tem nas suas mãos o controle da história da humanidade é o próprio Deus. Verso 6: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O segundo argumento é que o Deus que criou é o mesmo Deus que encerrou parte da história do pecado com o dilúvio. Há dúvidas de que o dilúvio foi real? Se existe uma história bíblica que a gente esbarra todo dia quando vai no posto de gasolina, é o dilúvio. Como é que você acha que tem petróleo para tanta coisa por tanto tempo? Como é que você acha que essa semana, eu vou até separar uma imagem, por causa dos deslizamentos no sul, eles encontraram todo o fóssil de um dinossauro inteiro, mas inteiraço, porque como a terra se remexeu lá no sul, ela deslizou e o trabalho de meses, de cavar foi em uma semana. E apareceu um dinossauro grande lá. O que é um dinossauro inteiro, completinho, petrificado no sul? O que é isso? Dilúvio. Não tem como ser outra coisa. Senão seria um monte de partezinhas separadas, seria aquela confusão toda. Enfim, estariam em outras camadas geológicas, mas assim, pertinho da superfície, dilúvio. Isso é prova de dilúvio. A gente esbarra nas provas do dilúvio toda hora. E o que é o dilúvio se não Deus no controle da história? Toda a humanidade perdida, tem uma família só que adora a Deus, Deus diz assim, vamos recomeçar. Isso dependeu de quem? Foi aquele povo que fez alguma coisa? Pelo contrário, foi por não fazer. Lá estava dilúvio, verso 7. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, elas estão entesouradas para o fogo, estando preservadas para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, tudo que existe, tudo que está sob o nosso controle, na verdade não está. Tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, porque está reservado, guardado, entesourado para ser destruído. Aquela coisa tão preciosa que você gosta tanto, que custa tão caro, não vale nada.
Por quê? Porque quem está no controle da história da humanidade é Deus. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, verso 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo para Deus é diferente. Essa ansiedade é nossa, não é de Deus. Deus não está demorando. Ele virá no momento exato. Assim como Ele fez o planeta no momento adequado, assim como Ele interrompeu a história da humanidade no momento que Ele quis no dilúvio, assim também o nosso futuro já está determinado. Amém. Então, por que continuamos achando que tudo depende de nós? Por que continuamos sendo o centro de todas as coisas, até uma certa ousadia? Somos nós que determinamos a volta de Jesus. Isso não parece certo. Deus não retarda o Senhor a sua promessa, verso 9, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Agora chega numa parte bem próxima do ápice da nossa conversa. Assim, então o que eu devo fazer? Se eu acabei de perder o controle da situação, o que eu devo fazer? Se arrepender. E meus queridos irmãos e irmãs, é muito mais difícil se arrepender do que tentar controlar a nossa história. Porque tentar controlar, a gente sabe, a gente faz, a gente se esforça e de repente a gente merece. Mas merece na perspectiva de uma criança. Quantos aí com filhos ou na época que eram crianças já não passaram por aquela cena de viagem? Entra no carro, você tem uma meta de 6 horas para andar de carro, e a criança nos primeiros 10 minutos, o que ela diz? Já chegou. E ela começa a espernear e chorar e dizendo: por que não chegou? Eu quero que chegue. E adianta? Qual o controle da meta da viagem que essa criança sentadinha no banco de trás, na sua cadeirinha adaptada para ela, tem? Qual o controle? E se ela chorar e espernear, chega mais cedo? Chega mais rápido? E se ela começar a colocar para o motorista umas metas, vai dar certo? Ela disse: não, ó, então vai a 200 por hora. Não, mas aqui permite 100. Não, mas eu quero chegar logo. Vamos pegar o controle dessa viagem e dar para o seu filho pequenininho, sentado na cadeirinha, e dizer: faz agora. Determina o que a gente vai fazer. Vai dar certo? Vai chegar lá? Vai ter sucesso? Não. Se a criança dormir, Simplesmente confiar e se arrepender da sua rebeldia, aí sim ela vai ser feliz nesse trajeto. Se ela abrir mão das suas escolhas para deixar que o seu pai, que está dirigindo um carro e que fez um plano bom para chegar lá feliz, nas paradas vai comer bem, vai descansar tranquilo, vai chegar em segurança, porque parou de se levantar. Mas o texto continua. Verso 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados,
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando. E aqui está o único termo na Bíblia que fala sobre isso. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. O apelo para você hoje é: viva em santo procedimento e piedade, esperando e apressando. Não tem como eu entender que este procedimento santo de piedade não tenha relação com o resto do texto até aqui. Pedro não está buscando uma informação nova. Ele começou, introduziu o assunto, deu argumentos e agora ele está fazendo o apelo. Ele que fez o sermão, eu só li para vocês. O apelo dele é em cima das duas coisas que ele já nos contou no texto. Eu sempre sou relutante em pegar um monte de informações outras de outros textos para tentar adivinhar o que o autor queria. Para mim, o que ele disse é o que ele disse. E ele falou só sobre duas coisas de procedimento. Primeiro, o mandamento do Senhor e Salvador. Segundo, arrependimento. Se tem algo que você possa fazer hoje para apressar, e provavelmente vai ser mais do ponto de vista que o Arnaldo disse, não é que o tempo vai ser mais curto ou mais longo, mas a sua vida vai parecer passar mais rápido, vai ser mais tranquila essa jornada, é se você amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e se arrepender dos seus pecados. Amém. Isso vai fazer com que aquele dia que está muito perto chegue mais rápido e seja prazeroso para você. Você vai sentir alegria naquele dia, porque você amou, porque você se arrependeu e confiou em Deus. Meu desafio hoje para você é: se você quer abrir mão dos teus conceitos, você quer usar a sua inteligência para se desviar de apelos sensacionalistas e que querem provar para você que precisam de outros caminhos que não seja a graça de Cristo. Você quer deixar que Cristo realmente mude a sua vida através da sua graça, através da sua misericórdia. Assim poderemos apressar o seu retorno. Você quer? Fique em pé e vamos orar a Deus. Glória a Deus. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque nesta noite, ao olharmos para a sua palavra, descobrimos que o Senhor está no controle da história deste planeta. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque o Senhor nos deixou a tua palavra. As instruções de Pedro para nós hoje são claras e nos apresentam um Deus de amor, misericórdia e compaixão. Senhor, é difícil para nós abrirmos mão do controle da nossa história. É difícil para nós não merecermos a tua salvação. É difícil para nós entendermos que participamos muito pouco desse plano, de que apenas seremos presenteados com a tua graça. Mas nesse instante, Senhor,
Nós queremos abrir mão dos nossos conceitos, das nossas ideias, para simplesmente te seguir. Cuida de nós e das nossas famílias. Nos conduz neste caminho de arrependimento. Volte logo. Não porque nós fazemos algo, mas porque não aguentamos mais este mundo mal. Essa viagem está realmente muito difícil. Mas, Senhor, confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor. Confiamos no Teu plano. Faça a Tua vontade na vida dessa igreja. É isso que nós pedimos e muito mais agradecemos por amor em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Glória.